Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Hoje, mais uma vez, vamos falar da série Cruel Summer, uma série teen de mistério que, ó, uma belezinha. Se você nunca ouviu falar da série, eu já fiz um vídeo aqui sem spoilers, então é só clicar nos cards. Mas hoje o meu papo é com você que já assistiu a primeira temporada até o final, porque eu vou falar com muitos spoilers. Preparados? Então bora falar do surto que foi aquele final. Você também foi feito de palhaço, gente? Por favor, já aproveita e comenta aqui embaixo se no final você também se sentiu um verdadeiro idiota. Chega de conversa, bora pro vídeo, vai! No decorrer dessa primeira temporada, então, nós vimos toda a trajetória da Janet e da Kate e toda a acusação que a Janet viu a Kate lá no porão e não falou pra ninguém. Eu confesso pra vocês que eu já imaginava que a Janet não tinha visto a Kate, tem todo esse mistério aí em relação a isso, mas na verdade pra mim a surpresa foi que a pessoa que viu a Kate, na verdade, foi a Mallory, uma personagem que eu nunca gostei desde o primeiro minuto. Eu acho que ela é extremamente falsa. E aí, ao descobrir que era ela, eu fiquei com mais raiva ainda da personagem, porque ela viu a Janet, que era sua amiga, passando por tudo que passou e ela não falou absolutamente nada, ainda fez amizade com a Kate e continuou sem falar absolutamente nada. Por mais que ela e a Janet não fossem mais amigas, que elas tretaram, que a Janet mudou muito com ela e tudo mais, eu ainda acho que ela foi uma falsa filha de uma... Entendeu? Porque ela poderia, já que tinha toda essa confiança aí com a Kate, ter conversado, ter falado alguma coisa, né? Não sei, mas é porque eu nunca gostei da Mallory, eu sempre achei ela meio esquisita, entendeu? E não shippo ela com a Kate coisa nenhuma, eu acho que ela merece coisa muito melhor, porque a Kate, ela já passou por poucas e boas na sua vida, né? Coitadinha, e eu acho que a Mallory é o tipo de personagem que mente constantemente e sempre vai mentir pensando apenas no próprio umbigo, coisa que ela fez com a Janet. Não que a Janet seja a melhor pessoa do mundo, tá, gente? Não, não é isso. Então já vamos falar do final, porque, olha, meu Deus do céu. Uma hora você achava que a Janet viu, outra hora você achava que não. E aí ela era meio esquisita, né? Eu comecei a desconfiar muito dela no momento que ela vai falar com o Jamie que a Kate desapareceu e ela fala com um sorriso no rosto. Eu até entendo que a personagem tinha essa coisa de querer ser popular e ser apaixonada pela Kate e querer ter a vida da Kate, mas ela realmente passava essa vibe de ser meio louca mesmo, né? Mas aí, se você parar pra reparar na história da série, a todo momento a Janet falou que não viu a Kate, correto? Ela falou, não foi eu que vi, não era eu que tava na bicicleta, não foi eu que tava ali. Mas ela não falou nada sobre ouvir a Kate. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi muito pior do que se ela tivesse visto a Kate, assim, porque poderia ter de fato acontecido igual aconteceu com a Mallory, que não tinha certeza se era Kate ou não e tudo mais. Porém, mano do céu, as respostas estavam debaixo do nosso nariz constantemente, porque a Janet, ela tinha a chave do professor e ela sempre ia na casa dele. Ela tinha essa obsessão, ela tinha essa coisa meio esquisita. Então é evidente que em algum momento ela tinha ido na casa dele ainda, né? Como eu não pensei nisso, cara? Não sei. E cara, no momento final, assim, depois que a Janet vai lá dar entrevista, agora como a grande vítima, falando, ai, eu perdoo você, Kate, perdoo todo mundo, eu enfim também fui perdoada. E aí no final mostra que as coisas são bem piores do que aquilo que a gente imaginava, porque a Janet, ela ouviu a Kate, ela não viu. Ela ouviu e ela não fez nada, cara. Eu me arrepiei naquela cena que a Kate começa a falar, se alguém tiver aí, ele me prendeu, me ajuda, não sei o que, e aí ela até pensa em abrir a porta, só que aí eu acho que ela pensa, putz, se essa garota voltar, eu tô acabada, porque eu tô com o namorado dela, eu tô com as amigas dela, entendeu? Eu tomei o lugar dela, então ela dá uma risadinha e não abre a porta. Eu adorei essa reviravolta no final, sim, porque me surpreendeu. É claro que eu fiquei com raiva, é claro que eu fiquei assim, caceta, a Janet conseguiu manipular todo
mundo e eu também, se fazendo de coitada constantemente, e eu achando que ela era uma grande vítima, beleza. Mas eu adoro ter esse tipo de sentimento, eu adoro chegar no final de uma série e ter algo que eu não esperava, entende? Então, eu acho que o final foi bacana, porque em vários momentos eles deram sim a entender que a Janet, ela é meia louca das ideias, né? Não sinto uma necessidade de uma segunda temporada, a não ser que de fato seja uma nova história com outros personagens, porque na minha opinião a história da Janet e da Kate já foi encerrada, a não ser que alguém acabe desenterrando aí esse negócio dela ter ouvido, mas eu acho que não, porque só ela tava ali, né? Ninguém viu. Ou será que alguém viu ela saindo da casa? Mas aí, se a pessoa tivesse visto ela saindo da casa, também estaria errada, porque também... Enfim, entendeu? Não faz muito sentido ter uma continuação dessa história. Eu acho que Cruel Summer poderia ser facilmente uma minissérie. Então tem uma galera aí falando que na segunda temporada nós teremos uma nova história focando em outros personagens. Possivelmente ainda teremos esses personagens, mas não sei. Até o momento que eu gravo esse vídeo, eu não vi nenhuma confirmação em relação a isso. Mas o que a gente sabe é que sim, a série já foi renovada para uma segunda temporada. Mas aí nós também temos toda a trajetória da Kate e do Martin, que foi bem bacana de acompanhar e ao mesmo tempo dava aquela agonia, porque a gente sabia que a Kate também estava mentindo, mas a gente não sabia sobre o que ela estava mentindo. Então eu acho que a maioria das pessoas ao assistir achava que de fato ela estava mentindo em alguma coisa relacionada à Janet, mas ela de fato achava que era a Janet que tinha visto ela naquele momento, mas não, foi a Mallory, né, que ela confundiu ali as bicicletas, né, essas bicicletas infelizes que acabou dando todo esse rolo. Mas aí eu confesso que eu também fiquei um pouquinho decepcionada pelo fato da Kate ter feito a vida da Janet um inferno, porque até então ela não sabia que ela tinha ouvido, né, então... Enfim, mas quando chegou no momento que ela descobriu que era a Mallory, ela já tava tão apaixonadinha por ela que foi como se não tivesse acontecido nada. Então, essa foi a minha maior decepção, porque, cara, ela falou um monte da Janet, fez tudo que fez, aí quando chega a Mallory, porque era amiga dela e porque ela tava gostando dela, tudo bem. Te perdoo, passou. Pô, que coisa, eu queria mais, assim, queria mais treta em relação a isso, porque a Mallory acabou se safando, né? Tudo bem que ela não sabia que era a Kate ali naquele momento, mas ela também mentiu. Então, essa série, na verdade, é feita de pessoas que mentem constantemente. A Kate, a Mallory e a Janet também, todo mundo mente nessa série. Eu acho que o único personagem fofinho aí, que tem um bom caráter, pelo menos eu acho, que tem salvação, é o Vince, né? Que ele mostrou que apesar de tudo que aconteceu, ele ainda falava com a Janet, os dois ainda tinham uma certa amizade, claro que não da mesma forma, porque ela já tinha mudado muito, né, desde aquela época dela sendo nerd, depois se tornando popular e depois se tornando a garota odiada. Ela muda de personalidade, assim, constantemente. Você consegue ver 3 Janettes completamente diferentes. Porém, em relação a Kate, eu fiquei surpresa sobre a relação dela com o Martin. Eu achava que ele de fato tinha prendido ela ali bem no começo, mas não, eles viveram uma vida. Vocês têm noção? Ela passou meses ali, ela passou muito tempo junto com ele. Ela poderia simplesmente ter aberto a porta e ido embora a qualquer momento. Então, vai dando uma agonia, porque a gente fica tentando adivinhar qual que vai ser o ponto que o Martin vai se encher disso e vai acabar prendendo ela. Então, olha só como essa história é intensa. Tudo começou porque ele resolveu dar um apoio para ela que estava mal, ela acabou dormindo lá. No outro dia, ela resolveu não ir para a escola, ficou na casa dele o dia inteiro. A mina foi dada como desaparecida. O Martin ficou desesperado, falando, meu Deus, agora se você voltar, você vai ter que dar uma explicação, e se descobrirem que você vai estar aqui, vai dar merda. Então ele tava meio que esperando ela fazer 18 anos pra quê? Pra ela sair da casa dele e falar, olha, eu tava aqui o tempo todo, e aí a galera já ia aceitar porque ela tava maior de idade. É uma loucura. E aí você vai vendo toda essa obsessão dele surgindo aos poucos e como ele manipulava ela. Mas a agonia mesmo era justamente pensar que ela poderia fugir, ela podia sair a qualquer momento, né? Porque ela, de fato, estava lá por vontade própria.
por um tempo, depois já não era mais vontade própria. Tanto que tem um momento no Natal que ela vai ver os pais e fica vendo eles ali pela janela, e eu ficava, minha filha, vai pra sua casa, pelo amor de Deus, que vai dar ruim. Então é muito triste até se você parar pra entender a história da Kate, mas é super compreensível porque ela mentiu, né? Porque obviamente que as pessoas não iam lidar muito bem com o fato dela ter ido pra lá por vontade própria. Mas uma coisa que acabou me decepcionando um pouquinho aí nessas revelações foi em relação a tal Annabelle, porque quando a Kate começou a falar sobre Annabelle, quem é a Annabelle e o que ela fez, não sei o que, eu começava a imaginar que de fato era uma pessoa. Já cheguei a pensar que a Annabelle na verdade era a Janet, ela não estava lembrando. Pensei que a Annabelle poderia ser até mesmo a Mallory em algum momento, que estava ali sendo duas caras com a Kate. Jamais eu ia imaginar que a tal Annabelle era uma arma. Eu acho que eles colocaram muito suspense e aí a solução não foi tão legal assim, sabe? Foi meio sem graça, porque eu esperava que a Annabelle fosse de fato uma vilã, uma pessoa que tava ali com o Martin, que ia ajudar ele em algum momento, mas não foi. Fazer o quê? Mas sobretudo, eu ainda fico com dó, um pouquinho só. Não, na verdade, bastante, do Jamie. Porque o cara, ele é enganado constantemente, né, coitado. A Kate foi lá, ficou com o Martin e tal, tudo bem, passou. Só que aí ele acabou se apaixonando, assim, horrores pela Janet. E aí, depois de tudo que aconteceu, que a Kate volta, ele volta com a Kate, dá um socão na Janet, que eu fiquei chocada. Fiquei, garoto, como assim tu bate na mina desse jeito, sem nem saber o lado dela na história? Fiquei chocada com essa cena. E aí ele se encontra com a Janet, aí depois termina com a Kate, e depois de tudo que aconteceu, ele ainda acredita na Janet mais uma vez, volta a ficar com ela, só que no final das contas a Janet realmente é uma louca e realmente ela sabia que a Kate estava lá o tempo todo e o Jamie está namorando com ela, os dois estão juntos. Então a Janet foi a pessoa com certeza que mais se deu bem nessa série, apesar dela ter sofrido por bastante tempo, sendo odiada e tudo mais. Chegou um momento que a galera pediu perdão pra ela e ela se tornou meio que uma heroína e um exemplo de pessoa que passou por tudo isso e é super forte e tudo mais. Só que, mano, ela é muito fingida, ela é muito louca. E eu preciso dizer que eu adorei a atriz também, tá? Eu acho que a atriz conseguiu trazer essa vibe, assim, né? Que quando a Janet tava como a nerdzinha ali no começo, eu ficava assustada com os olhares dela, eu ficava desconfiada, pensando, gente, essa menina tem alguma coisa, né? Ela esconde algum segredo, e aí o segredo é isso, né? Que ela é maluca. Mas assim, Cruel Summer pra mim é uma série composta de vários personagens problemáticos, personagens que precisam sim daquela belíssima terapia, não é mesmo? Principalmente a Janet. Não sei se o caso dela é de terapia ou se já é de camisa de força mesmo, mas eu preciso dizer que eu adorei a história. Eu adorei ser trollada pela Janet. Eu acho que ela é uma personagem bem complexa e uma personagem de fato cativante, assim como a Kate. As duas são duas mulheres que prendem a gente na tela mesmo, sabe? Eu acho que eles escolheram o elenco dessa série muito bem. Eu amo a Sarah Drew interpretando a mãe da Janet, que já desconfiava da filha, hein? Olha só, ela já sabia que a filha dela era louca, olha só. Então, por essas e outras que eu gostei bastante de Cruel Summer, eu acho que é uma excelente série adolescente de mistério, que soube prender a minha atenção por bastante tempo, sim, me deixou curiosa, colocou ali várias pistas que agora, depois que eu vi tudo, realmente as coisas começaram a fazer mais sentido e realmente eu comecei a ligar mais os pontinhos, né? Claro que me senti uma palhaça no final, eu fui muito enganada mesmo, mas fazer o quê? Faz parte, né? E você aí, gostou também da primeira temporada de Cruel Summer? O que você mudaria nessa história? Você gostou de ser enganado pela Janet ou você ficou muito puto da vida? Ela é uma excelente bitch, hein? Só queria dizer isso. E sim, eu passo pano, porém não passo. Mas eu acho que ela é uma boa personagem. Mas eu vou ficando por aqui, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!